Bom, gente, vamos lá para mais uma aula de álgebra linear para a Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN. Meu nome é o professor Elton Carvalho e a gente vai para a aula 23, que são as aplicações de diagonalização. Nesse vídeo aqui eu vou fazer o exemplo de osciladores harmônicos acoplados, né, que é um problema de equações diferenciais acopladas, sistema de equações diferenciais acopladas, né. Então, para ilustrar o nosso sistema físico, eu tenho esse caso aqui, né, dois pontos, duas massas, né, que a gente pode considerar pontuais ou blocos, aí a gente olha para uma posição neles, e ligados por molas dessa forma, né, entre dois pontos fixos tem 3 molas, né, então vou dizer que a primeira mola tem constante elástica K1, a segunda tem constante elástica K2 e a terceira K3. E eu tenho esses blocos aqui com massa M1 e M2, certo? Bom, como sistema de coordenadas, eu vou dizer que o bloco M1 aqui, né, o bloco de massa M1, vou chamar de bloco 1, tem coordenadas x. E o bloco de massa M2 tem coordenadas y, onde 0 é a posição em que as molas estão todas relaxadas, tá? Então, eu vou supor que essas molas estão todas no comprimento delas relaxadas, e no ponto em que essas molas estão relaxadas, as coordenadas desses pontos vão ser x aqui e y aqui, certo? E aí eu tenho 0 aqui e 0 aqui, tá? Poderia chamar de x1 e x2 ou qualquer coisa assim, né? Chamar de xy porque na hora de fazer o sistema linear fica mais fácil, a gente fica carregando menos índices, tá? Então, na situação em que as partículas estão paradas assim, em equilíbrio, né, com a força resultante 0, todo mundo relaxado, que se o sistema começar desse jeito ele está parado, as partículas estão cada uma numa posição 0 da sua própria coordenada, né? Poderia pensar que eu tenho um sistema de coordenadas, aqui tem uma régua, né, geral aqui, então eu posso pensar que a coordenada de cada um é a posição dela no espaço, menos a distância dela até a origem, eu vou chamar de x e y, tá? Bem, vou posicionar esse cara aqui, mas essencialmente é isso que a gente vai ter. Então, eu vou ter duas equações, certo? Uma para cada partícula. Se eu for aplicar a segunda lei de Newton, se eu for aplicar a segunda lei de Newton, né, F igual a ma, basicamente para cada uma delas, né, F, e aqui dimensão 1, né, então F igual a ma, o sistema cada partícula está se movendo numa direção só, elas não podem ir para cima e para baixo. Lá na trilha de aula vai ter um vídeo em que as partículas estão indo para cima ou para baixo, né? A equação é essencialmente a mesma, vocês vão ver em Física 2, que é basicamente a equação da corda do violão, né? Na hora que eu desloco essa partícula para cima ou para baixo, eu também estou esticando essa mola, eu crio uma força restauradora de uma tração aí, tá? A mesma coisa. Mas aqui eu vou considerar isso, né? E eu vou dizer o seguinte, olha, para cada uma delas, né, eu posso pensar o seguinte, MA é M x 2 pontos e M, Y, 2 pontos, certo? Essa aqui é a partícula M1 aqui e M2 aqui, né? Então, esse cara aqui é basicamente partícula 1 e esse cara é a partícula 2, né? Só para a gente ter entre parênteses aqui, né? Ó, a gente está usando a notação de Newton, né? Em que eu vou ter x ponto é igual a dx dt, né? E x 2 pontos assim é d2x dt2, ou seja, né, isso aqui é a aceleração, isso aqui é a velocidade, certo? E aí, então, quer dizer, é como aquela notação que a gente tem que a gente usa em cálculo, né? Que olha, f' de x é df dx, né? Só que na mecânica newtoniana, quando a gente considera a linha a derivada em relação à posição. E a gente simboliza com um pontinho em cima, né, a derivada
em relação ao tempo, tá? É só para não ficar escrevendo DDT toda hora, tá? São, como a gente vai usar muita derivada do tempo aí, para não ficar carregando esses DDT para cima e para baixo, certo? Então, a nossa equação F igual a MA, né? Isso aqui é M D2 X dt2, e eu posso escrever então usando essa notação aqui, né? mx 2 pontos, certo? Então, para escrever a equação de Newton para cada um deles, eu escrevi MA aqui, né, na primeira coluna, e isso vai ser igual à força que age sobre as partículas. Só que lembra, é a força resultante, né? Então, quando eu comprimo essa primeira mola aqui, né, quando eu desloco, olha, quando eu aumento o valor de x, eu estou deslocando essa partícula aqui para a direita. Isso está elongando a mola K1. E ela vai fazer uma força restauradora puxando de volta. Então ela vai puxar na direção contrária a x. Então fica menos K1x. Só que o que acontece? Vamos supor que a mola 2 está parada, né? E aí eu comprimo, eu desloco essa partícula para a direita. Na hora que eu faço isso, eu estou elongando essa mola, só que eu também estou comprimindo a mola K2. Então ela vai diminuir de comprimento e vai fazer uma força no sentido contrário, empurrando também, né? Então eu posso pensar que quando eu comprimo essa mola, né, ela empurra no sentido contrário do x. Só que olha só, o que acontece se essa primeira partícula se desloca, por exemplo, 2 unidades para a direita, só que essa segunda também se desloca 2 unidades para a direita? Essa mola aqui não mudou nada, né? Então, essencialmente, o que a gente vai ter é que eu vou agir com K2, né, a mola K2 vai agir com uma força que tem a ver com o quanto ela está comprimida ou estendida. Então, se eu comprimo a mola K2, se eu aperto ela vai empurrar a minha massa M1 para a esquerda, né, no sentido contrário. E se eu estendo essa mola, ela vai puxar a minha partícula. Então, assim, quando o tamanho dessa mola diminui, ela empurra no sentido contrário da direção positiva, ela empurra no sentido negativo. E quando o comprimento dessa mola aumenta, ela empurra no sentido, ela puxa, né, no sentido positivo. Então, quer dizer, ela tem a ver com o tamanho dela, que é y menos x. Y menos x, né? Você percebe que se y está fixo e x aumenta, né? Y tá fixo, só que y menos x diminui, né? E aí a minha mola empurra no sentido, né, y menos x fica negativo e ela empurra no sentido negativo. Agora, se x está parado e y aumenta, ela também vai querer puxar a minha partícula no sentido positivo. Então y aumenta e x fica parado. Esse número aumenta, a força aumenta, né? Então isso aqui tem a ver com o tamanho dessa mola, né? E aí esse y aqui, né, esse y aqui, a gente vai chamar de acoplamento, né? Esse termo acopla o movimento da partícula 1 com a partícula 2. Elas estão ligadas, estão acopladas por essa mola, né? E aí, se eu for fazer a mesma coisa do outro lado, né, pensando aqui no K3, né, se o y aumenta, a mola K3 se comprime e empurra no sentido contrário. Então fica menos menos K3y. E aí acontece a mesma coisa aqui, né? Se, olhando para essa mola, se o tamanho dessa mola diminui, ela vai empurrar o meu M2 para a direita. Se o tamanho dessa mola aumenta, ela vai puxar o meu M2 para a esquerda, né? Então, eu posso dizer que isso aqui é mais K2 y menos x também, né? Opa, desculpa. Menos, né? Menos K2 y menos x. Opa. Y menos x, né? Para verificar se isso tá certo, esse aqui também está acoplando a minha partícula, né? Então, desculpa, aparece a nossa partícula aqui, ó. A coordenada x aparece na equação da y e a coordenada y aparece na equação da x, né? Então isso aqui é o que a gente diz que está acoplando o nosso sistema, certo? Bom, vamos só verificar aqui, né, ó, menos K2y, né, pensando só na parte y, né, menos K2y, por quê? Porque na hora que
y aumenta, o K2 puxa para a direita. Então ela vai dar sinal negativo no y. Se y diminui, né? Então ela está indo para a esquerda, essa mola se comprime e empurra essa partícula 2 para a direita. Então menos K2y é esse termo. Só que o que acontece? Se a partícula 2 fica parada e a partícula 1 se move para a esquerda, quer dizer, o x fica negativo e a mola aumenta. E aí ela vai puxar o y no sentido negativo também, no mesmo sentido do y. Então fica menos K2 menos x, que dá K2x positivo, né? Então, você vê que tem essa medida aqui que tem a ver mais com o tamanho dessa mola do que, essencialmente, com a posição dessa partícula, né? Então eu tenho aqui nosso sisteminha de equações, né? Esse sistema de equações é um sistema linear, né? Eu posso escrever, bom, posso dividir os dois lados, né? Aqui por m, e vai ficar x dois pontos, que é a segunda derivada do x em relação ao tempo, né? Menos k1 sobre m1x mais k2 sobre m1 y menos x. E y dois pontos é menos k3 sobre m2 y menos k2 sobre m1 y menos x. Opa, m2 aqui. Né? Se eu for escrever esse cara como matriz, né, na forma... o meu interesse, lembra, é diagonalizar o meu problema. Então eu preciso fazer aparecer uma matriz aqui. Então eu posso entender esse sistema de equações como um sistema matricial, em que minhas variáveis são x e y, né, e eu vou ter x dois pontos, y dois pontos aqui. Isso vai ficar assim. X dois pontos, y dois pontos é igual a... Agora olha só, né? Eu preciso K1 M1x, só que aqui tem o K2 M1x. Então fica menos K1 mais K2 sobre M1. Né? Eu juntei todos os termos que tem x e agora o termo que tem y, que é K2 sobre M1 y. Né? E na linha de baixo eu tenho na primeira coluna o que tem a ver com x, né? Então fica K2x, ó, menos K2 menos x, então fica K2 sobre M2 e menos K3 mais K2 sobre M2 vezes x, y. Tá? Esse é o sistema que a gente tem que resolver agora. Só que lembra que o que eu tenho é que eu preciso resolver agora x e y em função do tempo. Escrever ela em matriz aqui não mudou nada, é a mesma equação que eu tenho, ainda está acoplado, tá vendo? Eu tenho na parte que dá o x aqui, né, ó, isso vezes isso, isso vezes isso, mais isso vezes isso. Então na parte que dá o x aqui, eu ainda tenho tudo acoplado, não mudou minha equação. Só que eu posso tentar diagonalizar essa expressão aqui, né? Então, se eu conseguir escrever, por exemplo, né, objetivo. Nosso objetivo é escrever o seguinte. Tentar escrever uma coisa nesse sentido aqui, ó. Sei lá. P dois pontos, Q dois pontos é igual a lambda 1, 0, 0, lambda 2, PQ, né? Que aí, o que eu tenho aqui é um sistema em que eu vou ter uma equação para cada variável sem acoplar. O sistema vai estar desacoplado, porque fica P dois pontos é igual a lambda 1, P. E Q dois pontos é igual a lambda 2, Q. Se eu conseguir fazer isso, né? Se eu conseguir fazer isso, eu preciso saber quem é P e Q em relação a x e y, né? Mas, se eu conseguir fazer isso, eu consigo resolver, porque aí a solução fica
P de t é... aí lembra, né? Aqui ó, vira um probleminha de alto valor, né? Do operador segunda derivada. Então precisa saber qual função que é igual a ela mesma derivada duas vezes, vezes essa constante, né? Isso aqui vai ser seno, ou A seno de menos lambda 1 t mais B cosseno de menos lambda 1 t, né? E o meu Q de t vai ser C vezes seno de menos lambda 2t. Ou, desculpa. Tem uma raiz quadrada aqui, né? Vai aparecer uma raiz quadrada. O lambda você vai ver que vai dar negativo, tá? E aí esse menos aqui não vai dar problema. Mas d cosseno de raiz de menos lambda 2 t. Certo? Esse resultado aqui, a gente vai ter aqui, eu preciso descobrir agora quem são P, Q e lambda, né? Em relação a x e y e essas variáveis aqui, né? Então, vamos olhar um caso particular. Eu vou considerar M1 igual a M2 igual a M e K1 igual a K2 igual a K3, que é igual a K, certo? Esse caso particular aqui é para facilitar a nossa vida, né? Para ter uns cancelamentos aí e a gente poder entender o sistema, né? O que vai mudar depois são algumas questões de equilíbrio e as proporções entre as funções, tá? Então, eu vou supor aqui, que isso quer dizer, né, basicamente? Que essas duas massas são iguais e que as três molas são iguais e que elas estão igualmente espaçadas aqui, né? Então, eu estou supondo agora a situação que tem tudo mais simétrico possível, né? Então, o nosso sistema vai ficar x dois pontos, y dois pontos é... pegar aqui, K1 mais K2 sobre M1, como K1 igual a K2, né, vai ficar menos 2K sobre M, mais K sobre M, K sobre M aqui embaixo, K sobre M, aqui, e menos 2K sobre M, vezes x, y, né? Então, nesse caso particular, em que as massas e as molas são todas iguais, eu vou ter essa situação aqui. Bem, agora eu preciso resolver esse cara, né? Eu posso pensar o seguinte, ó. Eu vou olhar essa matriz aqui, né? Então, isso aqui eu posso entender como x dois pontos, y dois pontos, que seria uma espécie de v dois pontos, né? É igual a xy, né? É igual... não vou usar v para a gente não confundir com velocidade, tá? Vou chamar de u aqui. Cuidado, quem fala alemão, isso aqui não é u, é u, tá? Então, u é igual... u dois pontos é igual a matriz a vezes u, né? Essa é a equação que eu quero resolver. E eu posso pensar o seguinte. Seja t um operador que vai de Rn, ou R2, né, em R2. De forma que, na base canônica, a minha matriz de T é A. Né? E aí, as coordenadas x e y são coordenadas de U, né, na base canônica. Aí eu consigo interpretar que, na verdade, esse T é a transformação que leva
Na verdade, essa transformação T aqui, esse operador T, ele faz essa transformação aqui. Ele multiplica por 2k sobre m, tal, tal, tal. E o meu objetivo é que o resultado dessa transformação seja igual à segunda derivada desse vetor u. Lembrando que x e y são funções de t, né? Então, é x de t e y de t. Tá? Isso está subentendido aqui. Né? Então, agora eu posso pensar o seguinte. Eu posso encontrar lambda 1. Lambda 1 e lambda 2 autovalores de t desse operador. E pq, né, p e q, são as coordenadas do vetor u na base de autovalores, de autovetores de t, né? Quando eu faço isso, eu consigo resolver o problema, basicamente, né? Eu transformo esse problema nesse aqui, né? Então, preciso que essa expressão seja diagonalizável, né? Então, vamos lá. Eu preciso, então, de A, né? Meu T, que é a matriz A, que é menos 2k sobre m, k sobre m, k sobre m, menos 2k sobre m, né? Eu preciso diagonalizar esse cara. Então eu preciso calcular meu P de t dado lambda, que é o determinante dessa matriz aqui, né? Só que menos lambda menos lambda. Então minha situação é, eu tenho diagonais ao quadrado, né? Então fica menos 2k sobre m menos lambda ao quadrado, né? Menos o produto dessa diagonal aqui, que é k ao quadrado sobre m ao quadrado, né? Distribuindo tudo isso, eu vou ter lambda ao quadrado, né? Mais 2 vezes esse, então 4k sobre m lambda, mais 4k ao quadrado sobre m ao quadrado, mais esse termo aqui, né? Menos k ao quadrado sobre m ao quadrado. Certo? Bem, então, aí vou juntar todo mundo que tem lambda aqui, fica lambda ao quadrado, mais 4k sobre m lambda. Aqui 4 menos 1, 3, né? Então menos 3k ao quadrado sobre m ao quadrado. Ok? Aqui a gente vai usar o nosso amigo Bhaskara mesmo, né? Porque tá meio chatinha essa conta. Então, mais aqui, né? Então vou ficar com... poderia usar a soma produto aqui? Poderia, né? A soma é menos 4k sobre m e o produto é 3k sobre m, né? E aí a gente vai ter uma raiz é menos k sobre m e a outra é menos 3k sobre m. Mas vamos fazer aqui, ó, lambda é igual a menos o segundo termo, então menos 4k sobre m dividido por 2, né? Mais ou menos raiz quadrada desse cara ao quadrado, então 16k ao quadrado sobre m ao quadrado menos 4 vezes 3k ao quadrado sobre m ao quadrado. Ó, o k sobre m, o k é positivo, o m é positivo, eles podem sair da raiz e eu tenho esse k sobre m em evidência aqui. Fica k sobre m vezes... Agora eu já vou dividir, tá? Não, é menos 4 sobre 2, mais ou menos
mais ou menos raiz quadrada, né? Só para a gente não se perder aqui, deixa eu fazer essa raiz mais bonitinha. Aqui é raiz de 4 vezes 3, né? Então, 16 menos 12, basicamente, né? Aqui. Posso passar esse 2 dividindo, fica k sobre m vezes menos 2, mais ou menos, raiz quadrada. 16 menos 12 dá 4, dividido por 2. Dividido por 4, 1. Né? Esse 2 entra como 4 na raiz, né? E aí eu fico com lambda 1 igual a menos 2 mais 1, basicamente, né? Fica menos 1. Então, menos k sobre m. E lambda 2 é igual a, essencialmente aqui, menos 2 menos 1, menos 3k sobre m. Ok? Bom, do jeito que está aqui, agora eu preciso encontrar os autovetores, né? Encontrar os autovetores. Então, nota o seguinte, né? A é menos 2k sobre m, k sobre m, k sobre m e menos 2k sobre m. Eu posso escrever isso como k sobre m que multiplica menos 2, 1, 1, menos 2. Certo? Então, eu posso pensar que os meus autovalores, né, vão ser essas constantes aqui, vezes esse k sobre m aqui para fora. Né? Então, para lambda 1 igual a menos 1, né, e vou chamar de a' igual a menos 2, 1, 1, menos 2, só para não ficar carregando o k sobre m para cima e para baixo. Né? Então, a gente vai ter esse cálculo de autovalores aqui, de autovetores aqui. Né? Vamos trocar essa cor, colocar uma cor um pouquinho mais clara para a gente poder enxergar um pouquinho melhor. Né? Então, agora eu preciso resolver esse problema. Então, a situação é menos 2, 1, 1, menos 2 é igual a menos 1 que multiplica xy. Né? Vamos colocar PQ. PQ. Né? Se você quiser, a gente pode pensar que esse cara aqui, né, lambda 1 é igual a menos k sobre m. Né? Então, vou ter menos 2k sobre m, k sobre m, k sobre m, menos 2k sobre m é igual a menos k sobre m, pq. Percebe que eu posso colocar o k sobre m para fora aqui? Né? Eu posso colocar esse k sobre m aqui para fora, e aí esse cara aqui sai, e eu fico com 1, aqui fica menos 2, e esse cara fica 1. Né? E aí eu posso cancelar os k sobre m todos aqui, né? E eu chego nessa mesma equação. Tá? Então, estou resolvendo exatamente a mesma equação. Bem, então, para resolver essa equação aqui, de novo, né, eu vou ter menos 2p... Opa, faltou, né? Desculpa, gente. Faltou aqui. Faltou o nosso amigo PQ aqui. Né? Faltou multiplicar esse cara. Então, esse cara vem para cá e tem o nosso PQ aqui. Né?
Então, resolvendo esse sistema, 2p mais q igual a menos p e p menos 2q igual a menos q. Né? Resolvendo esse sistema, eu posso pensar que menos p mais q igual a zero, e aí aqui p menos q igual a zero. Ou seja, p é igual a menos q. Né? E, essencialmente, então, eu vou dizer que o meu conjunto de vetores com alto valor igual a menos k sobre m é o conjunto p que multiplica 1 menos 1. Né? E para o lambda igual a 3 menos 3k sobre m, né, eu vou ter a mesma situação. Eu vou ter menos 2, 1, 1, menos 2, pq é igual a menos 3 pq. Certo? E aí, resolvendo esse sistema, eu vou ter menos 2p mais q igual a menos 3p e p menos 2q é igual a menos 3q. Né? Passando todas as variáveis para um lado, eu vou estar somando 3 aqui, então fica p mais q. Opa, gente, desculpa, errei aqui, né? P igual a q aqui em cima, então é 1, 1 aqui, esse autovetor, né? São os múltiplos de 1, 1. E aqui, p mais q igual a zero e p, mais q igual a zero. Então p é igual a menos q. E aí eu tenho que v de lambda igual a menos 3k sobre m são vetores do tipo p que multiplica 1 menos 1. Certo? Bem, achei esses autovetores, né? Aí eu posso pensar o seguinte. Eu posso mudar agora os meus vetores. Então, se por exemplo, se v na base, chamar de u, né? Se u na base canônica é xy e na base a de autovetores eu tenho 1, 1 e 1 menos 1, né? Então, quem que é a matriz mudança de base? Eu vou chamar de U na base A de PQ. Nota que esses caras são constantes no tempo, né? Então, U dois pontos na base A é P dois pontos, Q dois pontos. Porque eu estou derivando, né? Então, vai dar só a derivada aqui direto, né? Eu vou derivar cada uma das componentes. Porque a matriz mudança de base é constante. Então, a matriz mudança de base que toma um vetor escrito na base A e passa para a base canônica, né, vai ser as coordenadas desses vetores aqui na base canônica, que é 1, 1, 1, menos 1. Né? Vamos chamar esse cara de M. Né? Então, eu posso dizer que U na base A é M que multiplica que multiplica o nosso XY, né? E eu vou chamar esse cara de PQ. Nota que se eu for fazer isso aqui duas vezes, eu vou derivar duas vezes, só que esse cara é constante. Então ele aparece multiplicando igual, então não muda nada.
certo? Não mistura os termos, nem nada assim. Né? Teria que tomar cuidado se essa coisa aqui dependesse do tempo. Como não depende, beleza. O caso que depende do tempo é muito estranho também, tá? É uma equação diferencial com coeficientes dependentes do tempo. Bom, e aí o que acontece, né? Como é que é a nossa matriz de T na base A, né? Isso vai ser M menos 1 a M, né? Gente, desculpa, eu vou chamar essa base aqui de autovetores de B, tá? Para não confundir com a nossa matriz B, com a nossa matriz A. Né? Então, da base canônica B, aqui é B, e aqui é B, certo? Que vai ser, basicamente, lambda 1, lambda 2, 0, 0. Ou seja, menos K sobre M, 0, 0, menos 3K sobre M. Né? E aí agora, eu consigo resolver nosso sistema de equações. Né? Porque eu vou ter... o sistema fica... P dois pontos, Q dois pontos é igual a menos K sobre M, 0, 0, menos 3K sobre M, vezes P, Q. Né? Tudo isso escrito na base B. Né? B, B, B. Né? Base de autovetores dessa transformação aqui. Né? E aí, escrevendo esse cara explicitamente, né, eu vou ficar com P dois pontos é igual a menos K sobre M P, e Q dois pontos é menos 3K sobre M Q. Né? Isso diz pra gente que P de T é A seno de raiz de K sobre M T mais B cosseno de raiz de K sobre M T. Por quê? Compara essa expressão, olha como nossos autovalores deram negativos, né? K sobre M, K é negativo, aliás, K é positivo, M é positivo, tem um menos aqui na frente dos dois. E se a gente voltar lá em cima na nossa equação, cadê aqui? Aqui, ó, né? Eu tenho essa situação aqui, menos lambda 1, menos lambda 2. Né? Esse menos justamente porque quando a gente deriva o seno duas vezes, né, a derivada de seno é cosseno. A derivada do cosseno é menos seno, por isso que aparece esse menos aqui na frente. Né? O autovalor é menos lambda 1. Certo? Então, e analogamente, Q de T é C seno. Agora é outra frequência, ó, é 3K sobre MT mais D cosseno de raiz de 3K sobre MT. Né? E aí A, B, C e D são constantes que vão depender da nossa condição inicial. Eu preciso associar P de 0, Q de 0. Né? E a velocidade, P ponto de 0 e Q ponto de 0. Né? Então, quando eu falo, olha, as duas partículas começam em repouso numa certa configuração inicial. Né? Então, em repouso quer dizer que P ponto e Q ponto são 0. Né? E aí, agora, vamos entender uma coisa. Né? Nota o seguinte, né? Se o meu vetor U escrito na base B é PQ, certo? E o meu vetor U escrito na base canônica é XY. Né? Lembrando que X é a posição da primeira partícula e Y é a posição da segunda. Né? Eu poderia pensar o seguinte, então, né? Isso quer dizer que U é igual a P vezes o primeiro autovetor, que é 1, 1, mais Q vezes o segundo autovetor, que é 1, menos 1. Né? Ou seja,
U vai ser P mais Q e P menos Q. Ou seja, X é igual a P mais Q e Y é igual a P menos Q. Né? Agora olha só. Esse cara aqui, se eu quiser escrever... Tá, eu sei quem é X em relação a P e Q. Agora, o que significa P e Q? Né? Então, vamos olhar para esse caso aqui, que é o seguinte, ó. Se X é isso, né? Quem que é P? P é X mais Y sobre 2. E Q é X menos Y sobre 2. Né? Só que quem que é X mais Y sobre 2? Se a gente olhar fisicamente aqui o nosso sistema, né? X mais Y sobre 2 é o ponto médio entre as duas partículas. Né? Eu posso pensar nesse cara como o centro de massa das partículas. Né? E quem que é esse cara? Tem a ver, né, proporcional, né, Q igual a L sobre 2, onde L é a distância entre as partículas. Então o que eu estou querendo dizer aqui? Que se eu olho nesse sistema aqui, se eu colocar o sistema de coordenadas aqui, eu vou ter um ponto aqui no meio, certo? Que vai ser o nosso P. Ele é o centro de massa desse sistema. É como se eu considerasse as duas partículas como um objeto só, e o P é o centro de massa desse objeto. E o Q tem a ver com o tamanho desse objeto, né? Então, eu posso pensar assim. Opa! O Q tem a ver com essa distância aqui. Né? Essa distância aqui, que eu vou dizer que é duas vezes Q, né? Que tem a ver com a distância entre as partículas. E aí você percebe que cada uma oscila de maneira independente, né? Então eu tenho uma oscilação que são essas duas partículas aqui, o conjunto dessas partículas se movendo, né, como um oscilador harmônico, seno e cosseno, e eu tenho a distância entre elas se movendo também, né? Então quer dizer, se eu for escrever meu sistema aqui, ó, deixa eu colocar ele aqui para cima. Se eu for descrever o meu sistema aqui, eu vou ter uma coisa assim, ó, lambda 1 igual a menos K sobre M. Você percebe que isso aqui é o sistema como se eu tivesse justamente só um bloco e uma mola, K sobre M. Né? Você lembra que a frequência, né? Frequência é raiz quadrada de K sobre M. E aí eu vou ter um sistema que é P de T é igual a seno de raiz de K sobre M T mais B cosseno da raiz de K sobre MT. Então você percebe que essa posição no espaço, que é dada pelo ponto médio das duas partículas, oscila como se fosse um oscilador normal. Então está aparecendo aqui no canto, né, essa oscilação animada aqui. Né, tem a referência de onde eu peguei essa animação lá na trilha de aula, tá, de um professor da Penn State University, professor Dan Russell. Né. E no outro caso, a gente vai chamar esse cara de primeiro modo normal. Né? E no outro caso, o segundo, que tem uma frequência mais alta, lambda é menos 3K sobre M. E aí a frequência fica raiz de 3K sobre M, ou seja, um fator raiz de 3 mais rápido. Né? Vai dizer que a coordenada Q de T, que tem a ver com a distância entre as partículas, né, vai oscilar como uma certa amplitude C
seno de raiz de 3K sobre mt, mais D cosseno de raiz 3K sobre mt. Né? Então aparece aqui do lado o segundo modo normal de vibração. Né? A oscilação geral, né, solução geral, vai ser uma combinação linear das duas. Né? Então é um movimento em duas dimensões. Né? Então eu vou ter vai ser um vetor que tem P de t, Q de t, que combina os dois movimentos. Né? Então que vai ser uma combinação aqui. Então nesse caso, por exemplo, eu começo com uma das partículas paradas, né? Então x igual a 0, por exemplo, e x ponto igual a 0, e o y é igual a um certo deslocamento e y ponto igual a 0. Isso vai fazer uma situação em que eu tenho um certo movimento oscilatório do centro de massa. Então, nessa animação aqui, que é um caso que eu tenho os dois misturados, em vez de você tentar, você presta atenção em duas coisas. Primeiro, fixa só na partícula da esquerda. Ela vai começar a oscilar. Você vai ver que ela está parada, e ela começa a oscilar e vai oscilando cada vez com uma amplitude menor, aí vai diminuindo a amplitude da oscilação e uma hora ela para de oscilar. Depois ela começa a oscilar de novo. Né? Quem está acostumado com instrumento musical, você vai estar associado à ideia de batimentos. Né? Se você fizer a mesma coisa olhando para outra partícula, que é a variável y agora, né, a posição da outra partícula, ela vai começar oscilando, aí ela vai parar. Quando ela está parada, a outra está oscilando, né? E aí depois ela começa a oscilar de novo. Beleza. Só que agora tenta prestar atenção nesses modos normais que estão aí em cima e ver eles aparecendo aí. Você consegue ver que a posição central das duas partículas, não importa a maluquice que ela está fazendo, o ponto central delas continua oscilando normal, como uma amplitude fixa, né? E a distância entre elas, se você agora mudar o foco e prestar atenção só na distância, no tamanho da molinha do meio, você vai ver que ela vai ficar oscilando também de maneira uniforme. Então quer dizer, eu separo dois movimentos que são muito complicados, que é a primeira partícula começa a oscilar, oscila cada vez mais com uma amplitude maior, aí vai oscilando com uma amplitude menor, oscilando cada vez menos, aí para, aí vai oscilando, oscilando cada vez mais. Esse movimento é super complicado. Só que se eu separo isso em dois pedaços, que é a posição do centro das duas partículas e o tamanho da mola, você vai ver que são dois movimentos simples, né? Então, esses aí são os modos normais de vibração desse sistema de duas partículas. Né? Lá na videoaula tem um vídeo experimental disso, feito pelo professor Dan Russell, né, que trabalha com acústica lá na Penn State University, nos Estados Unidos. Ele fez um sistema um pouquinho diferente, que é aquele que eu falei no começo, que a partícula pode ir para cima ou para baixo. Só que a equação vai ser essencialmente a mesma, vai mudar um pouquinho essas constantes, o K sobre M vai mudar esse cara, mas o comportamento é o mesmo. Né? E aí o que a gente percebe? No segundo modo de vibração, quando ele está puro, você percebe que o ponto central está parado. O ponto central da mola está parado. Né? Nessa segunda animação aqui do meio. Ela está parada. E aí o que acontece é que, com ela parada, esse ponto a gente chama de nó. E quanto maior a frequência de oscilação, mais nós eu vou ter no sistema, nos modos normais. Né? Então, eu posso pensar, por exemplo, numa corda de violão como uma sequência infinita desses sistemas de massa-mola. Então os nós da corda de violão, os harmônicos, para quem conhece isso, né, vão ser os pontos de energia mais alta. Né? Quanto mais, desculpa, os pontos em que a corda está parada, mas à medida que a gente vai aumentando a frequência, o número de nós vai aumentando. E o primeiro nó aparece exatamente no meio da corda, né, que é justamente o harmônico lá da oitava, para quem conhece. Né? O próximo harmônico vai dividir a corda em três partes, vai ser uma oitava mais uma quinta, né, se você olhar de um lado, ou do outro lado vai ser uma quinta, né, de dó para sol, por exemplo. Né. Então, esse sistema aqui de massas ligadas por molas é essencialmente uma descrição boa de muita coisa, tá? Inclusive de cristais, de sólidos, de terremotos, e a gente consegue separar essas coisas em modos normais. Né. Se cada mola for uma ligação química e cada massa for um átomo num cristal, por exemplo, esses modos normais vão ser o que a gente chama de fônons.
né, que são modos de vibração do meu sistema inteiro, e eu posso considerar esses caras como partículas em mecânica quântica e tal, né, é uma coisa bem interessante. Mas vejam aí esses modos de oscilações aí, né, e na aula síncrona a gente vai dar uma olhada na solução aqui, nessa solução seno e cosseno aqui, que esses caras são realmente autovalores e autovetores do operador linear, ok? Do operador linear segunda derivada, beleza? Então, é isso, gente. A gente se vê, então, nas próximas aulas. Até mais.